Sabe, a gente se sente abençoado, recebe de Deus, vive uma vida com fé, mas aquela inquietação ainda está lá. É uma voz quase inaudível, sussurrando sobre um propósito maior, sobre algo que vai além do nosso bem-estar individual. Sua fé é real, firme. Você tem experimentado a mão de Deus em sua vida de muitas formas, mas você anseia por um impacto visível, por uma diferença concreta, por algo que transcenda o seu próprio círculo, que alcance o mundo ao seu redor. Essa sensação de que falta algo, de que há mais para ser feito, essa busca por um significado que ecoe além da sua existência, é um chamado. O que vou te mostrar hoje não é só mais um salmo. Não é apenas uma leitura bonita ou um poema antigo. Este é o Salmo GPS de Deus para a humanidade. Uma oração que, se verdadeiramente compreendida e vivida, tem o poder de transformar sua vida. Vai te levar de uma pessoa abençoada, que apenas desfruta das graças, para um verdadeiro agente de avivamento global. Imagine isso. Sua vida, uma ferramenta ativa nas mãos de Deus para mover o céu e a terra. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no Salmo 67. Não superficialmente, mas em suas entranhas, em seu coração pulsante. Vamos desvendar o segredo por trás de cada verso, e você vai perceber como a sua bênção pessoal, essa que você já experimenta, essa que talvez você guarde só para si, é, na verdade, a centelha divina. É o pequeno fogo que Deus colocou em você para incendiar o mundo com a glória dele. É uma perspectiva radical, não é? Não se trata de buscar mais bênçãos para si, mas de reconhecer que as bênçãos que você já tem são a ignição para um propósito muito maior. Sua fé vai ganhar uma nova dimensão. Aquela fé que parecia estar dentro dos limites da sua igreja, da sua casa, do seu grupo de amigos, vai se expandir, vai encontrar horizontes que você nem imaginava. É uma fé que se torna ativa, que transborda, que influencia. Vai além de apenas crer e passa a ser uma força transformadora. Prepare-se para ser desafiado, para quebrar paradigmas, para ver a sua vida e a sua espiritualidade sob uma luz completamente diferente. Por muito tempo, talvez, fomos ensinados a ver a bênção como o ponto de chegada. Oramos por bênçãos, desejamos bênçãos, e quando elas vêm, celebramos e agradecemos. E isso é bom, é justo, é bíblico. Mas o Salmo 67 nos revela que a bênção não é o ponto final, não é o destino último. Pelo contrário, ela é o combustível para a missão. É a energia que nos impulsiona, a graça que nos capacita, a provisão que nos permite avançar. Deus nos abençoa para que possamos ser canais da sua bênção, vasos que transbordam, rios que levam vida onde quer que passem. Pense comigo. De que adianta um farol que ilumina apenas a si mesmo? Ou uma fonte que retém sua água? A bênção de Deus em sua vida tem um propósito maior, um design grandioso. Ela foi planejada para gerar um efeito dominó, para alcançar lugares, pessoas e nações que você talvez nunca vá conhecer pessoalmente, mas que serão tocadas pela sua obediência, pela sua fé ativa, pela sua disposição de ser essa centelha. Você está pronto para ir além do básico? Para entender que a paz que você sente, a provisão que você tem, a alegria que Deus te dá, tudo isso não é apenas para o seu conforto, mas para equipá-lo para algo maior, para algo que vai impactar gerações, que vai ecoar na eternidade? Então, continue comigo. Este mergulho no Salmo 67 vai mudar a forma como você enxerga a si mesmo, sua fé e o plano de Deus para o mundo. É hora de despertar para o verdadeiro poder da bênção e para o seu papel como agente dessa transformação. Então, vamos começar a desvendar esse mapa. O primeiro verso do Salmo 67 nos lança diretamente no coração da questão. Ele diz: Deus nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Selá. Uma frase tão concisa, mas carregada de um significado profundo, quase subversivo para a nossa mentalidade atual. Pense bem. Deus nos abençoe. A gente pede isso o tempo todo, não é? Queremos a bênção, a proteção, a provisão.
E Deus, em sua infinita bondade, nos abençoa de inúmeras maneiras. Mas já parou para pensar na natureza dessa bênção, no propósito dela? Muitas vezes, enxergamos a bênção como uma espécie de privilégio pessoal, um conforto divino exclusivo para nós, como se fosse um colchão macio onde nos deitamos para descansar, um cofre cheio de provisões só para nossa segurança. Mas o Salmo 67 vira essa perspectiva de cabeça para baixo. Aqui, a bênção de Deus não é primariamente para o nosso consumo. Ela não é um fim em si mesma. Em vez disso, é uma capacitação, um investimento divino em nós. É como se Deus nos equipasse com recursos, com talentos, com paz, com sabedoria, não para que acumulemos, mas para que possamos cumprir um chamado maior. Imagine um atleta que recebe o melhor treinamento, a melhor alimentação, os melhores equipamentos. Isso não é para que ele guarde tudo para si. É para que ele possa performar, para que ele possa alcançar seu potencial e, muitas vezes, inspirar e guiar outros. Você, meu amigo, é esse atleta no campo espiritual, e a bênção é o seu equipamento. Agora, o verso continua com algo ainda mais impactante. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Pense no que significa o rosto de alguém resplandecer. É uma imagem de glória, de favor, de presença marcante. Quando o rosto de Deus resplandece sobre nós, é a sua luz, a sua própria essência, nos envolvendo, nos transformando. Mas aqui vem a sacada. Essa luz não é um holofote que nos ilumina para nos admirarmos. Não é para que fiquemos parados, fascinados com o brilho que nos envolve, pensando apenas em como somos especiais ou favorecidos. Não. Essa luz é um farol. Você é um farol. E qual a função de um farol? Guiar. Posicionar. Sinalizar. O farol não brilha para si mesmo. Ele brilha para os navios que estão perdidos na escuridão do mar, para aqueles que buscam um porto seguro. Ele projeta a luz para além de si. É exatamente isso que significa o rosto de Deus resplandecendo sobre nós. Ele nos ilumina para que possamos guiar outros na escuridão. Você não é um acumulador de luz. Você é um portador de luz. Sua vida, suas atitudes, suas palavras, sua presença, tudo isso deve refletir a glória e a presença de Deus, apontando o caminho para quem está à deriva. Consegue sentir a responsabilidade e o privilégio que isso traz? Aquela paz que você busca, aquela direção que você tanto valoriza, aquela sensação de estar no caminho certo, tudo isso te capacita para ser um espelho que reflete o amor, a graça e a verdade de Deus para um mundo que está sedento, muitas vezes sem saber exatamente o que procura. Um mundo que se sente perdido nas suas próprias inquietações, nas suas buscas incessantes por algo que realmente preencha. E então, temos aquela pequena palavra, quase um mistério no meio do verso, Selá. No contexto dos Salmos, é uma pausa musical, um momento de reflexão. Mas aqui, no Salmo 67, Selá se torna uma pausa estratégica para nós. Por que essa pausa aqui? Talvez para nos forçar a refletir, para nos fazer parar e questionar de verdade. Qual o propósito final da minha bênção? Será que estou usando essa luz para iluminar o meu próprio caminho e os meus próprios interesses? Ou estou permitindo que ela brilhe através de mim, para além de mim, alcançando aqueles que ainda vivem nas sombras, buscando a clareza e a direção que só Deus pode dar? Essa pausa é um convite para você olhar para dentro, para avaliar suas motivações. É um momento para entender que a bênção de Deus em sua vida não é uma joia para ser guardada no seu bolso. É uma tocha acesa. E com uma tocha acesa, você tem duas opções. Pode usá-la apenas para iluminar os seus próprios passos, mantendo-a perto, ou pode erguê-la alto, permitindo que sua luz alcance e guie muitos outros. A bênção não te aprisiona. Ela te liberta para um serviço maior, para um propósito que te transcende. É um investimento, lembra? Um investimento que Deus fez em você para colher frutos no mundo. Essa é a beleza do código divino. A bênção não é sobre ter,
É sobre ser. Ser um reflexo, ser um farol, ser um agente. E essa compreensão, essa mudança de perspectiva, é o primeiro passo para o avivamento que buscamos, tanto em nossa vida pessoal, quanto ao redor do mundo. Porque quando a luz resplandece sobre nós, ela tem que se espalhar. E é exatamente sobre esse espalhar que o Salmo continua a falar. No último trecho, falamos sobre como a bênção que Deus derrama sobre nós não é um fim em si mesma, mas um farol, uma capacitação para um propósito maior. Agora, vamos conectar essa bênção ao seu destino. O Salmo 67, no seu segundo verso, deixa isso muito claro. Para que o teu caminho seja conhecido na terra e a tua salvação entre todas as nações. Percebe a ligação direta? A luz que resplandece sobre você tem um objetivo, um trajeto bem definido. Imagine a bênção que você recebe, a paz que te inunda, a provisão que te sustenta como um pacote, uma payload, como se diz hoje. Esse pacote não foi entregue para ficar guardado na sua sala, intocado. Ele foi entregue com um endereço, um destino. E o Salmo 67 nos revela esse destino, o mundo inteiro. Sua bênção, sua salvação, sua experiência com Deus não são para ficarem isoladas na sua bolha. Elas são a semente que precisa ser plantada em solos distantes, a mensagem que precisa ecoar em outras línguas, a luz que deve alcançar os cantos mais escuros do planeta. Quando o Salmo fala do teu caminho ser conhecido na terra, ele não está se referindo apenas a uma doutrina, a um conjunto de regras ou a um credo frio. Ele está falando de uma experiência viva. As pessoas não precisam apenas ouvir sobre o caminho de Deus. Elas precisam testemunhar a manifestação desse caminho. Isso significa que a sua vida, a minha vida, a vida de cada um de nós que foi abençoado, e sobre quem o rosto de Deus resplandeceu, deve ser uma prova viva da sua existência, do seu poder, do seu amor. Não se trata de pregar dogmas vazios, mas de mostrar através do nosso caráter, da nossa paz em meio à tempestade, da nossa alegria sem motivo aparente, da nossa integridade quando ninguém está olhando, que o caminho de Deus é real e transformador. É sobre as pessoas verem a salvação não como um conceito abstrato, mas como uma força que opera milagres em vidas comuns, nas suas próprias vidas, na sua vizinhança, na sua família. Sua salvação não é um privilégio privado, mas um testemunho público. Ela é a prova tangível de um Deus que se importa, que intervém e que transforma. E essa visão não é pequena. O Salmo 67 nos dá uma visão macro, uma visão global do plano de Deus. Ele não está interessado apenas em algumas nações, ou em um povo escolhido, ou em uma cultura específica. A linguagem é clara. Entre todas as nações. Isso é a globalização da graça. Muito antes de qualquer conceito moderno de globalização, Deus já revelava seu coração para o mundo inteiro. Este salmo, em sua essência, antecipa a grande comissão. Ele nos lembra que a missão não é um apêndice da nossa fé, mas parte integrante dela. Não é uma tarefa para alguns poucos missionários heróicos, mas o destino natural da bênção que recebemos. Pense na analogia de uma onda. A bênção de Deus, o resplendor do seu rosto, começa em você. É o ponto de partida, o epicentro. Mas uma onda não para na origem. Ela se expande, ganha força, viaja através das águas e atinge praias distantes, transformando a paisagem por onde passa. Da mesma forma, a bênção em sua vida, a experiência da salvação, não pode ser contida. Ela é dinâmica, expansiva, projetada para se mover. Ela deve transbordar de você, alcançar sua família, seus amigos, sua comunidade, e daí, como uma onda imparável, atingir as nações, as culturas mais diversas, os corações mais sedentos em cada canto da terra. Se Deus nos abençoa para que seu caminho seja conhecido e sua salvação alcance todas as nações, então qual é a sua parte nisso? Onde você se encaixa nessa onda? Será que você tem permitido que essa bênção flua através de você, ou tem construído barreiras para contê-la? Esse questionamento é crucial.
É o convite para irmos além do nosso próprio umbigo espiritual e abraçarmos o coração global de Deus. É entender que a medida da nossa bênção está ligada à medida da nossa generosidade em compartilhá-la, em vivê-la de forma tão autêntica que ela se torna irresistível para quem a observa. O Salmo 67 é uma oração missionária. É um clamor para que a bênção recebida seja o catalisador para a manifestação do reino de Deus em escala universal. Você tem essa chama dentro de si, a luz de Deus. O mundo precisa vê-la. O mundo precisa testemunhar o caminho de Deus, não em teorias, mas em vidas transformadas na sua vida. A sua salvação não é uma história para ser contada apenas em um livro, mas para ser vivida e demonstrada em cada passo que você dá, em cada decisão que você toma. É o tempo de permitir que a onda da bênção comece em você e se espalhe, levando a mensagem de esperança e transformação a todas as nações. O próximo passo nesse caminho nos leva a uma sinfonia, um encontro grandioso. Depois de entender que a bênção em nossas vidas tem um propósito de alcance global, que ela é o canal para o caminho e a salvação de Deus se tornarem conhecidos em toda a terra, o Salmo 67 nos transporta para uma cena grandiosa, uma visão quase orquestral. Ele nos convida a imaginar algo que transcende a nossa realidade imediata, algo que o coração de Deus anseia. Os versículos 3 a 5 clamam: que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com equidade e guias as nações da terra. Selá. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Pense nisso por um momento. Que cena seria essa? Uma sinfonia de vozes de todas as cores, culturas e línguas, erguendo-se em uníssono, não por um decreto, mas por uma resposta espontânea e fervorosa. O louvor aqui não é um mandamento isolado, uma obrigação imposta. Ele é a consequência natural, a evidência viva de algo que aconteceu. As nações não são convidadas a louvar a Deus simplesmente porque Ele é Deus, mas porque elas experimentaram algo transformador. Elas o louvam porque viram sua justiça, sentiram sua guia, foram alcançadas por sua salvação. O louvor é o fruto de uma intervenção divina percebida e vivida. É a resposta do coração humano e coletivo à bondade e à soberania de um Deus que se importa. Essa alegria e essa exultação das nações, mencionadas no Salmo, não surgem do nada. Elas brotam da certeza de que Deus julga os povos com equidade e guia as nações da terra. Imagine Deus como o maestro de uma orquestra gigantesca, mas uma orquestra onde cada instrumento é uma nação e cada nota é um indivíduo. E Ele não apenas governa o universo com poder bruto, Ele governa com justiça impecável. Ele não tem favoritos, não se dobra a interesses mesquinhos, não se deixa corromper. A sua equidade é o que atrai. É essa justiça perfeita, essa retidão inabalável, que gera a alegria e a exultação. Quando os povos percebem que há um juiz justo, que há um guia amoroso e perfeito para toda a humanidade, a resposta natural é a adoração. Eles não podem resistir à beleza e à perfeição desse governo divino. Pense na visão que João teve em Apocalipse 7, uma visão do futuro, mas que já ecoa neste salmo milenar. Uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, com vestes brancas e com ramos de palmeira nas mãos. E clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. O Salmo 67 não é apenas uma poesia antiga. É a oração profética para que essa visão se cumpra. É o clamor para que cada pessoa, em cada canto do globo, venha a conhecer o caminho de Deus, a experimentar sua salvação e a se unir a essa sinfonia celestial de adoração. Sua vida, sua oração, seu testemunho são peças fundamentais para que essa orquestra seja completada. E aqui novamente surge o Selá, essa pausa estratégica, uma oportunidade para você imaginar como seria o som dessa sinfonia global de louvor.
Consegue fechar os olhos e ouvir o clamor de um povo indígena, misturado ao canto de um coral africano, a oração de um europeu, a adoração de um asiático, tudo convergindo para um único nome? É uma visão poderosa, não é? E agora a pergunta que ecoa: sua vida está contribuindo para essa orquestra? Sua voz se soma a esse coro? A luz que Deus faz resplandecer sobre você está iluminando o caminho para que mais instrumentos se unam a essa sinfonia? Essa pausa é um convite para recalibrar seu propósito, para entender que a sua existência não é apenas sobre você, mas sobre esse grande encontro, essa grandiosa adoração que está sendo preparada. A compreensão de que o louvor é a resposta à justiça de Deus muda a forma como vemos nossos próprios atos de fé. Não oramos apenas por nossa bênção, mas oramos para que a justiça de Deus se manifeste. Não testemunhamos apenas para compartilhar uma história, mas para que outros vejam a equidade e a guia de Deus e sejam atraídos a Ele. Cada passo seu em fé, cada ato de amor, cada palavra de verdade que você compartilha, é uma nota adicionada a essa grandiosa sinfonia. É um convite para que mais uma nação, mais uma cultura, mais uma pessoa se alegre e exulte no Senhor. A verdadeira adoração, aquela que o Salmo 67 descreve, não é apenas um ritual, é uma resposta radical a um Deus que governa com perfeição e guia com sabedoria. É uma celebração da sua soberania e da sua misericórdia estendida a todos. Que essa visão global de louvor e exultação inunde seu coração e te impulsione a ser parte ativa dessa orquestra divina. Porque a bênção que você recebeu, a luz que resplandece sobre você, é o combustível para que essa sinfonia alcance seu ápice, gerando frutos que permanecem, um legado que transcende o tempo. Chegamos à sinfonia global de louvor, um som que ecoa a justiça e a guia divina. Mas qual é o resultado prático de toda essa adoração? O que acontece depois que os povos louvam, depois que as nações exultam? O Salmo 67 nos oferece a resposta nos versículos finais, revelando o legado que permanece, o fruto de tudo isso. Ele diz: a terra deu o seu fruto. Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. À primeira vista, essa frase sobre a terra dando seu fruto pode soar como uma simples promessa de colheita material, de prosperidade agrícola. E sim, Deus abençoa a terra e nos provê. Mas aqui, a profundidade é muito maior, quase poética. O fruto de que o Salmo fala não é apenas o grão nos campos ou a fruta nas árvores, embora isso faça parte. É um fruto que transcende o material, um fruto que é missional. Pense comigo. A terra, neste contexto expandido, também pode representar a humanidade. Os corações que foram cultivados pela graça de Deus, as vidas que foram transformadas pelo seu caminho e pela sua salvação. O fruto são vidas transformadas, comunidades impactadas, nações que se voltam para Deus. É a evangelização que gerou discípulos, é a justiça que trouxe paz, é o amor que restaurou lares. São as pessoas que, ao verem a luz que resplandeceu sobre nós e ao ouvirem a sinfonia de louvor, se renderam ao Pai. Esse é o fruto espiritual, a colheita mais rica e abundante que Deus anseia. Não estamos falando de um mero aumento de bens, mas de um aumento do reino. Sua vida, permeada pela bênção e pela luz, está destinada a ser frutífera não apenas para você, mas para os propósitos eternos de Deus. E a repetição é fundamental. Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Deus nos abençoe. Isso não é um pedido redundante, mas a revelação de um ciclo. A bênção de Deus não é um evento isolado, um ponto final que você alcançou e pronto. É um processo contínuo de fecundidade. Ele nos abençoa para que possamos produzir esse fruto missional. E à medida que produzimos esse fruto, que mais vidas são alcançadas e mais louvores se unem à sinfonia, mais Deus nos abençoa. É um eco divino.
É um investimento divino que se multiplica. Imagine um ecossistema perfeito. A bênção flui, gera frutos, e esses frutos atraem mais bênção, que por sua vez gera ainda mais frutos. É um ciclo virtuoso, uma espiral ascendente de graça e propósito. Deus não te abençoa para que você pare. Ele te abençoa para que você transborde, para que você seja um canal contínuo, uma fonte inesgotável de vida para um mundo sedento. Você tem permitido que esse ciclo se manifeste na sua vida? Tem visto a bênção que recebeu se transformar em fruto que alimenta a outros? Ou ela tem estagnado, virando um lago fechado, em vez de um rio que corre e fertiliza? E o ápice desse legado, o ponto para onde tudo converge, é expresso na frase: "E todos os confins da terra o temerão." Aqui, temerão não é sobre um medo paralisante, um terror diante de um poder opressor. Longe disso. É um temor que nasce da reverência, do profundo respeito, da admiração e do reconhecimento da soberania e do amor de Deus. É um temor que leva à adoração, à obediência, à humildade, ao alinhamento com a sua vontade. Imagine o impacto de ver os confins da terra, os povos mais distantes, as culturas mais diversas, não apenas reconhecendo a existência de Deus, mas o honrando, o respeitando, se curvando diante da sua majestade e do seu amor. Isso é um testemunho da sua obra, da sua justiça, da sua guia. É a culminação de todo o processo iniciado com a bênção sobre você e eu, que se tornou luz, que revelou o caminho, que gerou salvação entre as nações e que agora resulta em uma resposta universal de reconhecimento e adoração. Este salmo nos convida a pensar sobre o legado que estamos construindo. Sua vida é um testemunho. Cada escolha que você faz, cada ato de fé, cada momento em que você permite que a luz de Deus brilhe através de você, está contribuindo para que essa visão global se concretize. O impacto da sua vida pode não ser imediatamente visível em todos os confins da terra, mas cada ondulação que você cria, cada semente de fruto que você planta, contribui para a grande maré que eventualmente alcançará as praias mais distantes. Nossa busca por autoconhecimento, por significado, por deixar uma marca duradoura, encontra sua expressão mais elevada aqui. Não se trata de uma fama fugaz, mas de um impacto eterno. O fruto que você produz em sua jornada espiritual, a maneira como você reflete a luz de Deus, a forma como você permite que a bênção flua, tudo isso constrói um legado que ecoa através das gerações, um legado de avanço do reino. Essa colheita, esse fruto que permanece, essa reverência global, não é algo que simplesmente esperamos acontecer. Há um passo ativo, um desafio pessoal e global que precisa ser abraçado. Como passamos da compreensão dessa visão para a ação, para ativar esse salmo em nossa própria vida hoje? Esse é o convite que te faço para o próximo passo. Até agora, navegamos por águas profundas do Salmo 67. Compreendemos que a bênção não é apenas para nosso deleite, mas para nos capacitar. Vimos que a luz de Deus em nós tem o propósito de revelar seu caminho e salvação às nações. E testemunhamos a visão de uma sinfonia global de louvor e um fruto que permanece, alcançando os confins da terra. Tudo isso é inspirador, mas a grande questão agora é: como paramos de apenas ler o Salmo 67 e começamos a ativá-lo em nossas vidas hoje? Como essa antiga oração se torna uma força motriz em nossa realidade? A resposta reside em ações intencionais. Não basta entender, é preciso agir. O Salmo 67 não é um poema para ser admirado à distância. É um manual de operações divinas para a sua vida. E para ativá-lo, proponho alguns desafios concretos que te tirarão da posição de mero espectador para a de participante ativo nesse grande plano. Primeiro, a oração consciente. Muitas vezes, oramos de forma genérica, não é? Abençoa meu dia, Senhor. Proteja minha família. São pedidos válidos, mas o Salmo 67 nos convida a uma oração com uma intencionalidade diferente, com uma perspectiva mais ampla. Desafie-se a orar este salmo, verso por verso, conscientemente por alguém que você conhece,
por uma cidade específica e por uma nação que você talvez nem conheça. Nesta semana, escolha uma pessoa que precisa ver a luz de Deus e use o Salmo 67 como a sua intercessão. Peça que o rosto de Deus resplandeça sobre ela, que o caminho e a salvação de Deus sejam conhecidos em sua vida. Em seguida, eleve a mesma oração por sua cidade, para que a justiça de Deus prevaleça, para que a adoração a Ele cresça. E, finalmente, escolha uma nação, talvez uma que esteja nas notícias, sofrendo, ou uma que você sinta no coração, e clame a Deus, usando as palavras do Salmo 67, para que todos os povos daquela nação o louvem e que a terra dela dê seu fruto. Essa não é uma oração qualquer, é uma oração profética. É a oração de alguém que entende seu papel como agente de avivamento. Em segundo lugar, pratique o reflexo deliberado. Lembramos que a bênção não é para ser acumulada, mas para ser refletida, como um farol. Agora quero que você identifique uma área em sua vida onde Deus te abençoou de forma notável. Pode ser um talento, um recurso financeiro, um conhecimento específico, uma paz interior inabalável, uma rede de contatos, qualquer coisa. Tendo isso em mente, pense: como você pode intencionalmente refletir essa bênção? Para quem? De que forma? Talvez você tenha sido abençoado com paciência. Como você pode exercitar essa paciência de forma deliberada para alguém que é difícil, em nome do reino? Se você tem um recurso, como você pode usá-lo para apoiar uma causa missionária ou ajudar alguém que está lutando? Se a bênção é paz, como você pode levar essa paz para um ambiente de conflito? É sobre transferir a bênção, sobre ser o espelho que reflete a luz de Deus para o mundo ao seu redor. Este não é um ato impulsivo, é uma escolha consciente de direcionar a graça que você recebeu para impactar positivamente a vida de outra pessoa, ou para avançar a causa do reino. E por último, mas não menos importante, semeie a semente da justiça. O Salmo 67 fala da justiça de Deus que guia as nações. Como podemos, em nosso dia a dia, ser agentes dessa justiça? Escolha uma ação pequena, mas significativa, que promova justiça ou equidade em seu círculo de influência. Pode ser algo tão simples como defender alguém que está sendo injustiçado no trabalho, levantar a voz contra uma fofoca maliciosa, ou dedicar um tempo para entender e apoiar uma causa social em sua comunidade. A justiça de Deus não é apenas um conceito teológico, é uma prática diária, é a forma como tratamos o próximo, como reagimos à desigualdade, como usamos nossa voz e nossa influência. Ao fazer isso, você está colaborando ativamente para que o caminho de Deus seja conhecido, não apenas em grandes púlpitos, mas nas pequenas interações da vida, onde a verdadeira transformação acontece. Esses desafios não são fáceis, mas são a essência de ativar o Salmo 67. Eles nos tiram da passividade e nos colocam no centro da missão de Deus. É assim que a bênção se torna combustível, que a luz se torna farol, que a sinfonia cresce e que o fruto se multiplica. Agora, meu amigo, quero saber: qual foi a sua principal percepção sobre o Salmo 67 após este estudo? O que mais te tocou? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos construir uma comunidade de ativadores deste salmo, trocando ideias e experiências. Se este vídeo acendeu uma chama em você, se ele mudou sua perspectiva, curta e compartilhe. Vamos espalhar esta mensagem para que mais pessoas se tornem canais de bênção e agentes de transformação. E claro, se você ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos mergulhos profundos na palavra que transformam vidas e acendem propósitos. Chegamos ao ponto final da nossa jornada pelo Salmo 67, mas, na verdade, este não é um fim, e sim um novo começo. Depois de tudo o que vimos, das reflexões que fizemos, dos desafios que propus, é hora de solidificar o entendimento, de internalizar a mensagem central. O Salmo 67 não é apenas um desejo por bênção, não é só uma oração que pedimos a Deus. Ele é muito mais profundo. Ele é um mapa profético, um mapa detalhado traçado pelo próprio Deus,
para que cada um de nós, cada indivíduo que se dispõe a ser abençoado por Ele, se torne um ponto de luz. Um ponto de luz que atrai o mundo inteiro para a sua glória, para o seu amor, para a sua salvação. Pense na beleza disso. Você, com todas as suas imperfeições, com todas as suas lutas e desafios, mas também com a bênção de Deus sobre sua vida, com a luz do rosto dele resplandecendo sobre você, é parte essencial desse plano. Você não é um mero espectador da história. Você é um agente ativo na concretização da profecia bíblica, da visão de um mundo rendido a Deus. É uma responsabilidade grande, sim, mas também um privilégio imenso. Imagine a alegria de saber que sua existência, sua fé, suas ações diárias estão intrinsecamente ligadas a algo tão grandioso, que cada escolha de refletir a luz, cada oração consciente por uma nação, cada ato de justiça que você pratica, são elos em uma corrente que se estende por toda a terra. Você está contribuindo para a sinfonia de louvor que o Salmo descreve, para o fruto que a terra dá, para o reconhecimento global do único Deus verdadeiro. Este salmo nos desafia a transcender o nosso próprio umbigo espiritual, a ir além do que é cômodo e familiar, e abraçar uma visão que é tão vasta quanto o próprio coração de Deus. É um convite para você olhar para a sua vida, não apenas do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista do reino. Como a sua paz pode gerar paz no mundo? Como a sua provisão pode abençoar outros? Como o seu testemunho pode acender a esperança em corações distantes? Que a sua vida, abençoada e resplandecente, seja a resposta viva e contínua à oração deste salmo. Que não seja apenas uma oração que recitamos, mas uma realidade que manifestamos. Que você seja a voz que anuncia a esperança, a mão que estende a ajuda, o coração que transborda amor e compaixão. Que através de você o caminho de Deus seja visível, a sua salvação tangível e o seu louvor audível. Que o legado que você constrói seja um eco eterno do Salmo 67. Que sua jornada seja marcada não apenas por aquilo que você recebeu, mas principalmente por aquilo que você permitiu que fluísse através de você para o mundo. Que você seja, de fato, a bênção que Deus deseja que você seja. Agora, meu amigo, o desafio final é simples, mas profundamente transformador. Vá e seja a bênção, seja a luz, seja o testemunho. Permita que a sua vida manifeste o caminho e a salvação de Deus até os confins da terra. Chegamos ao ponto final da nossa jornada pelo Salmo 67, mas na verdade, este não é um fim, e sim um novo começo. Depois de tudo o que vimos, das reflexões que fizemos, dos desafios que propus, é hora de solidificar o entendimento, de internalizar a mensagem central. O Salmo 67 não é apenas um desejo por bênção, não é só uma oração que pedimos a Deus. Ele é muito mais profundo. Ele é um mapa profético, um mapa detalhado traçado pelo próprio Deus, para que cada um de nós, cada indivíduo que se dispõe a ser abençoado por Ele, se torne um ponto de luz que atrai o mundo inteiro para a sua glória, para o seu amor, para a sua salvação. Pense na beleza disso. Você, com todas as suas imperfeições, com todas as suas lutas e desafios, mas também com a bênção de Deus sobre sua vida, com a luz do rosto dele resplandecendo sobre você, é parte essencial desse plano. Você não é um mero espectador da história. Você é um agente ativo na concretização da profecia bíblica, da visão de um mundo rendido a Deus. É uma responsabilidade grande, sim, mas também um privilégio imenso. Imagine a alegria de saber que sua existência, sua fé, suas ações diárias estão intrinsecamente ligadas a algo tão grandioso, que cada escolha de refletir a luz, cada oração consciente por uma nação, cada ato de justiça que você pratica, são elos em uma corrente que se estende por toda a terra. Você está contribuindo para a sinfonia de louvor que o Salmo descreve, para o fruto que a terra dá, para o reconhecimento global do único Deus verdadeiro. Este salmo nos desafia a transcender o nosso próprio umbigo espiritual, a ir além do que é cômodo e familiar, e abraçar uma visão que é tão vasta quanto o próprio coração de Deus.
É um convite para você olhar para a sua vida não apenas do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista do reino. Como a sua paz pode gerar paz no mundo? Como a sua provisão pode abençoar outros? Como o seu testemunho pode acender a esperança em corações distantes? Que a sua vida, abençoada e resplandecente, seja a resposta viva e contínua à oração deste salmo. Que não seja apenas uma oração que recitamos, mas uma realidade que manifestamos. Que você seja a voz que anuncia a esperança, a mão que estende a ajuda, o coração que transborda amor e compaixão. Que através de você, o caminho de Deus seja visível, a sua salvação tangível e o seu louvor audível. Que o legado que você constrói seja um eco eterno do Salmo 67. Que sua jornada seja marcada não apenas por aquilo que você recebeu, mas principalmente por aquilo que você permitiu que fluísse através de você para o mundo. Que você seja, de fato, a bênção que Deus deseja que você seja. Agora, meu amigo, o desafio final é simples, mas profundamente transformador. Vá e seja a bênção, seja a luz, seja o testemunho. Permita que a sua vida manifeste o caminho e a salvação de Deus até os confins da terra.